Olá pessoal, estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. O programa O Lenho Verde aqui no YouTube, ele é uma versão compacta do que vai para a televisão, porque os nossos expositores acharam por bem falar um pouquinho da doutrina, um pouquinho do que preparamos para a televisão, para falar também aqui no canal do Lenho Verde, nesse canal do YouTube que vai para qualquer lugar que quem não consegue acessar, né, a TV Joinville das Flores, aqui na nossa região, consiga ver na internet. Tudo bom, Tere? Tudo bem. É bom ter você aqui, né? A gente fica feliz porque são cabeças diferentes, pensando a mesma coisa e falando de outra forma. Hoje nós preparamos o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Tere, desse ensinamento todo, de um capítulo desse que tem 19 itens, você pensa assim, o que tem de tão importante aqui? Porque ele é maravilhoso de profundo, né? Maravilhoso. Teria que ter assim um tempo enorme para se falar sobre esse capítulo. Mas vamos lembrar que Jesus falou que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, quando ele falou, ele se referia a todos os tipos de moradas que Deus nos proporciona, aqui encarnados ou depois da desencarnação. Desencarnados, nós estaremos num estado de erraticidade. Então, esse termo erraticidade faz surgir muitas perguntas. Por exemplo, erraticidade seria o purgatório? Quem está na erraticidade? Os espíritos estão lá como um castigo? Não. Então, as obras, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, nos esclarecem que erraticidade é aquele período entre uma encarnação e outra. É onde o espírito se encontra numa espera. Então, ele está ali com aquela aspiração de um novo destino, uma nova oportunidade que ele vai ter. De aprendizado, de aperfeiçoamento, de evolução espiritual. Essa erraticidade seria esse mundo de erraticidade igual para todos os espíritos? Não, então eles não respondem que não, porque isso vai depender do grau de consciência de cada um. Então, se o espírito ele teve uma boa vivência, uma vivência dentro do Evangelho de Jesus, ele praticou a caridade, ele perdoou, ele teve boas ações, ele vai ser um espírito feliz na erraticidade, de acordo com as vibrações. Ele é resultado das suas ações, das suas atitudes quando encarnado. E os espíritos infelizes, ao contrário. Ele não fez um bom uso do seu livre-arbítrio. Ele não aproveitou as oportunidades que foi dada. Então, aí nós já vimos duas moradas da casa do meu Pai, que Jesus falou. Quando o espírito desencarnado. Então seria por uma questão de consciência, vamos dizer assim, espiritual. Podemos dizer assim. Ou seja, quanto mais nós fizermos coisas boas, ou seja, quanto mais nós amarmos, conforme Jesus ensinou, melhor é o nosso estado espiritual na erraticidade. Melhor nós vamos estar, mais nós estaremos com pessoas na mesma sintonia que nós. E ao contrário também, se mais coisas ruins você fez, a gente faz, mas nós encontraremos pessoas no mesmo tipo de sintonia, seria isso? Colocando assim de uma maneira bem simples. Seria uma questão de consciência. Ou uma consciência leve, né, do dever cumprido, ou uma consciência pesada. Então, aquele espírito que desencarnou, levando sentimentos como mágoas, remorso, culpas, ele vai ser um espírito infeliz, porque ele vai estar numa vibração baixa, né? Numa vibração nada luminosa, ao contrário daquele que cumpriu na medida da sua evolução, né? Do que ele conseguiu, ele vai ser um espírito feliz na erraticidade, porque ele não leva esses sentimentos menores, ele cumpriu o que ele teve determinado para fazer aqui. É interessante a gente pensar o seguinte, que só para a gente contextualizar com Jesus, né, para ficar uma coisa bem
Bem claro, inclusive para você, meu irmão, que não é espírita, para você saber que nós estamos falando de coisas que Jesus falou. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, nós temos a seguinte citação: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu teria dito eu vou para vos preparar lugar. Eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então, não estamos fugindo do que está escrito aqui. Quando Jesus fala em que vai nos preparar um lugar, é porque nós temos que estar compatível com esse lugar, né? Porque esse lugar é de amor, né? Sim. Eu acredito. E ele não só falou que ele iria preparar, como ele nos ensinou como chegar lá. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse caminho, chegarei à verdade e chegarei nessa vida futura que ele citou também. Né? É muito então, bonito. Eu tenho que praticar. Eu vou usar o meu livre-arbítrio dessa maneira saudável, dessa maneira que vai me ajudar na minha evolução moral e espiritual. Eu tenho essa oportunidade. Então é uma questão de atitudes, pensamentos, para que nós estejamos num lugar compatível com o bem, com a paz, que é o que todo mundo quer, porque nós queremos ser felizes. Nós queremos. Na verdade, nós fomos criados, eu acredito nisso, para sermos felizes. Se existe essa promessa desse mundo ditoso, desse mundo celestial, com espíritos puros, um dia chegaremos lá. Então, meus irmãos, conferir aqui no capítulo 13, há muitas moradas na casa do meu Pai, mas nós somos compatíveis com cada morada. É mais ou menos como na Terra, nós somos compatíveis com o nosso bolso, né? A gente mora, né? Lá seria um bolso espiritual. A gente mora de acordo com aquilo que nós podemos pagar. Então, quanto mais eu posso pagar, melhor é a minha morada. No plano espiritual, essa paga é com amor, né? Quanto mais amor, melhor é meu ambiente espiritual, né? Aqui nós dependemos do nosso suor, do nosso trabalho para nos manter. Isso. Lá depende do nosso esforço. Nosso esforço. Depende da nossa prática, dos ensinamentos que recebemos. É interessante a gente, né, hoje nós temos pouco tempo, mas, Tere, esses mundos habitados, os espíritos nos ensinam que os mundos evoluem também, né? E você poderia citar rapidamente pra gente o que seriam esses mundos habitados? Os mundos evoluem também, até, né? Nós evoluímos junto com o nosso mundo, por isso a necessidade e a importância dos nossos pensamentos, da nossa forma de pensamento, as nossas orações pelo mundo, né? Sejamos menos egoístas e não olhar só por nós, mas pelo mundo todo, né? Sim. Porque é uma categoria, né? Então nós temos... no livro dos Espíritos, eles nos passam a categoria dos mundos. Então, o primeiro seria os mundos primitivos, que seriam as primeiras encarnações dos Espíritos. Outro, expiação e provas, é onde nos encontramos, onde o mal ainda predomina. Os mundos de regeneração, é onde o mal já diminuiu muito, existe ainda, mas o bem predomina. Os mundos infelizes, os mundos felizes, que existe só o bem, né? Onde tem os espíritos puros, que devemos chegar lá algum dia, e os mundos celestes e divinos, que foram prometidos para nós. Nós temos que ter essa esperança de chegar lá e essa boa vontade também, que sabemos que depende do nosso esforço, porque a nossa evolução depende somente de nós, de colocar em prática o que aprendemos. Então, devemos chegar nesse mundo, porque Jesus falou, vocês são deuses em potencial. Se somos deuses em potencial, um dia chegaremos nesses mundos celestes. E dá pra gente pegar um gancho aí, né? Jesus disse que ia nos preparar o lugar, né? Eu imagino que seria um mundo desse aí, né? Pelo menos superior, né? Pelo menos superior, pelo menos dos espíritos puros, né? Você diria que nós todos podemos chegar lá, né, Terezinha? Eu acredito nisso. Eu acredito. Eu sou uma pessoa de muita fé. E sou uma pessoa que me esforço muito. É difícil, é muito difícil, mas eu procuro me esforçar bastante e eu motivaria todos, né?
Qual é o caminho? Seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ele nos deu a cartilha, ele nos ensinou o caminho. Então é difícil, sim, mas nós não vamos ter mérito nenhum sem alguma dificuldade, sem algum sacrifício. Nada vem de graça, né? Lembremos que Jesus nos incentivou em muitas parábolas, né? É só ler o Evangelho que você vai ver. Muitas parábolas ele nos incentivou a trabalhar, dizendo que os inúteis, né, não são compatíveis com esses mundos superiores. Teri, obrigada, tá, pela tua presença, obrigada pela tua contribuição com o nosso programa. E você que está em casa, você pode conferir, né, através do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Ali, hoje nós fizemos apenas uma pincelada, mas ali você vai ter um pouquinho mais aprofundado. E divulgue esse vídeo, curta o nosso canal, tá, para nos ajudar a divulgar o Evangelho aqui na nossa região. Muito obrigada e fiquemos todos nessa paz. Eu agradeço.